Boa tarde, pessoal. Graças e paz. Mais uma vez a gente tá por aqui. Passou um tempinho aí sem colocar conteúdo por aqui. Passamos algumas atividades, né? Entre a gente mesmo. E tivemos feriados, toda essa incerteza desse momento de crise que a gente tem vivenciado. Mas estamos por aqui novamente. Mais uma vez nós trazemos aquela palavra que a gente sempre conversa, né? O incentivo ao estudo da teologia, principalmente nesse contexto de crise, e é um contexto que o pessoal da saúde chama de distanciamento, de isolamento social. Para aqueles que não estão trabalhando, nós temos uma tendência a ter tempo livre. O estudante de teologia, ele não é privado de lazer, em momento algum. Ele deve muito bem aproveitar o seu tempo de lazer, aproveitar esse momento para ter um tempo em família. Mas o estudante de teologia, ele não pode cair no perigo da ociosidade. É um dos temas que nós pretendemos abordar em um momento que nós combinamos aí para fazer um estudo. Mas nós, entre a gente, é necessário lembrar que nós não podemos cair na ociosidade. Estudar teologia é muito bom, irmãos, mas é muito cansativo. Estudar teologia exige muito de mente, exige muita leitura, exige uma compreensão de vários assuntos em diversos aspectos. Então, às vezes, estudar teologia não é a coisa mais agradável do mundo. Então, um pouco no estudo da teologia, nós vamos ser dominados pela ociosidade e vamos ficar tendenciosos ao que nós chamamos de preguiça teológica. A preguiça teológica é aquela que ou eu estudo quando eu vou pregar ou quando eu vou dar aula, ou eu estudo aquilo que eu me identifico. Aí eu me identifico com a área de docência, então eu só estudo material acerca de docência. Eu me identifico com a área de teologia bíblica, então eu só estudo material com a área de teologia bíblica. E eu vou deixando os outros assuntos de lado e não vou estudando os outros assuntos. Defendendo a nossa matéria, eu me identifico com o Pentateuco, então eu vou estudar, vou me aprofundar na teologia do Antigo Testamento. Se eu não me identifico muito com o Pentateuco, então eu deixo a teologia do Antigo Testamento para lá. Principalmente nesse tempo de crise. Mais uma vez nós vamos dar aquela pincelada que nós sempre damos aqui, uma recapitulada em todo o nosso conteúdo. A nossa proposta de estudar o Pentateuco é uma proposta bem parcelada, bem dividida. Nós demos uma olhada desde o começo, né? A historicidade do Pentateuco, como se aplica essa historicidade de forma, como é que nós vamos dizer, cronológica. Nós podemos ver também um pouquinho acerca do Pentateuco de forma geográfica, exploramos bem a questão de conteúdo geográfico do Pentateuco. Nós começamos a fazer uma divisão do Pentateuco para tentar olhar ele livro por livro. Fizemos um bom passeio pelo livro de Gênesis, por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu creio que foram estudos que nós pudemos absorver bastante coisa desse conteúdo. Mais à frente nós começamos a trabalhar a questão da docência a partir do Pentateuco, trazer o Pentateuco para dentro da igreja moderna. O que nós fizemos com isso? Nós abordamos realmente o conteúdo do Pentateuco voltado para a docência, voltado para o que chamamos de educação cristã, que a Escritura não vai trabalhar muito com a questão de educação cristã, ela vai trabalhar com a questão de ensino. O que a gente tem de educação hoje está muito mais estabelecido nos pilares de Paulo Freire, e a Escritura ela não trabalha muito com essa questão muito organizacional. A questão da Escritura é o ensino que começa no seio familiar, dado a partir de uma orientação de Deus, e esse ensino vai sendo propagado pelo seio familiar, pelo contexto social, pelo contexto eclesiástico. Então nós vimos bem esses argumentos também. Nós tentamos trazer para os irmãos, por último, a questão da aplicação do Pentateuco na igreja moderna. Como a igreja pode usar o Pentateuco na igreja moderna? Por que a igreja precisa usar o Pentateuco na igreja moderna? O que é que a gente ganha quando a gente usa o Pentateuco na igreja moderna? Então tudo isso nós tentamos abranger nesses 2 meses que nós estamos estudando o Pentateuco. São 2 meses proveitosos, nós podemos dizer assim. Eu estou contando 2 meses porque em fevereiro a gente não contou muita coisa. Em fevereiro a gente teve uma aula, teve pausa para carnaval, então a gente não conseguiu absorver muita coisa em fevereiro. Nós estudamos propriamente o Pentateuco em março e em abril. E de lá para cá, nós tivemos assim um conhecimento acerca do Pentateuco que eu posso dizer aos irmãos que não é um conhecimento aprofundado, é um conhecimento básico.
Hoje, qual é a nossa proposta de hoje? Para dar um pouco mais de brilho nesse nosso estudo, vocês, dá uma observada na teologia do Pentateuco. E eu queria observar essa teologia de três formas hoje. Eu queria primeiro ressaltar a importância da teologia do Pentateuco. Nós já conhecemos um pouco dela, mas eu vou dar uma recapitulada. Então eu queria destacar a importância, que a teologia do Pentateuco é importante, tanto para a história, tanto para o estudante de teologia, para o cristão em si, para a igreja em si. Por que essa teologia é tão importante? Em segundo lugar, eu queria dar uma olhada no estilo literário do Pentateuco, o que é que realmente é abordado ali no Pentateuco, quais são os gêneros que nós vamos acompanhar. São coisas simples, muito básicas para a gente dar uma observada. E por fim, eu queria dar só uma pincelada sobre a relação da teologia do Pentateuco com a teologia do Novo Testamento. Por que eu vou dar só uma pincelada nessa questão, nesse aspecto? Porque eu vou passar uma atividade em cima disso, uma correlação entre a teologia do Pentateuco com a teologia do Novo Testamento, e pós-atividade nós vamos fazer a nossa aula presencial e vamos assim unificar esses pensamentos com relação à teologia do Pentateuco e à teologia do Novo Testamento. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. A princípio eu vou tentar trazer para vocês uma recapitulada da teologia do Pentateuco. O que é a teologia do Pentateuco? O que acontece no Pentateuco de forma teológica? No Pentateuco nós precisamos enxergar o Pentateuco, a Torá em si, a lei judaica, esse conjunto de compilados que o povo judeu usava para se nortear, como a principal base teológica da Escritura. Tudo que se desenvolve ao longo da Escritura vai se desenvolver a partir do Pentateuco. Então todo o raciocínio bíblico e tudo que a gente entende sobre teologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, escatologia, amartiologia, tudo vai partir do Pentateuco. Então, toda a base teológica, todo o conjunto, todo o corpo teológico que nós vamos ter na Escritura se inicia no Pentateuco e vai assim se dissipando através dos livros. A gente não pode pegar e destacar qual dos livros do Pentateuco seria mais teológico, porque cada um deles vai ter uma característica muito grande. Nós temos uma base teológica muito grande e muito forte no Gênesis, mas nós também vamos ter uma historicidade muito grande no Gênesis. O Gênesis ele vai trazer muita coisa de história, de descendências, de construção de geração, de cosmologia. Nós vamos ver ali como é que a gente vai... toda a teoria cosmológica sendo formada no Gênesis, de forma monoteísta, é claro, apontando para Deus, mas nós vamos ter ali no Gênesis a construção cosmológica para o povo que saía do Egito, que não tinha realmente uma menção muito identificada com Deus. Então ali no Gênesis nós vamos ver tudo isso muito implementado. Quando a gente olha para Êxodo, a gente vai ter uma historicidade, mas não uma historicidade muito identificada com a do Gênesis. No Êxodo, se a gente for olhar a teologia do Êxodo, nós vamos ver uma teologia que ressalta muito mais os atributos de Deus do que a historicidade em si e do que os aspectos cosmológicos, como nós estávamos falando. Quando a gente olha para Levítico ele vai trabalhar um outro aspecto totalmente diferente. Levítico, embora tenha todo o corpo teológico que nós citamos, desde a teologia até a escatologia, Levítico ele vai trabalhar muito a questão da santidade de Deus. E essa santidade sendo aplicada de uma forma prática na vida do cristão. Aí daí nós saímos para Números, onde Números vai vir mais uma vez a questão histórica muito forte, com a questão das genealogias e do recenseamento. Mas Números também vai nos trazer um destaque muito grande sobre as faces de Deus. É o Deus que guarda, o Deus que cuida, o Deus que provê. Então Números vai trazer muitas coisas sobre as características de Deus e os atributos de Deus. E Deuteronômio vai trazer muito essa parte pedagógica, o zelo do Senhor para com o seu povo, mas também esse zelo condicionado ao princípio da obediência e da desobediência. Tudo isso faz parte da teologia do Pentateuco. Então, quando a gente olha para essa construção dentro desses 5 livros, é necessário que a gente pense qual a importância real do Pentateuco. Essa importância eu queria dividir ela em 3 formas. A importância do Pentateuco na vida da igreja moderna e a importância do Pentateuco para mim como cristão. Como tudo isso se aplica. Então, dentro dessa importância do Pentateuco, eu destaquei algumas coisas também. Por que o Pentateuco, por que essa teologia do Pentateuco é tão importante?
Por que ela recebe um destaque tão grande? Porque quando nós falamos em estudar teologia, nós nos apegamos muito ao Novo Testamento. As cartas de Paulo têm base suficiente para citar todas as teologias que nós citamos aqui. Então por que eu preciso olhar para o Pentateuco para tudo isso? Então, a priori, é necessário olhar para a teologia do Pentateuco, irmãos, porque, em primeiro lugar, a teologia do Pentateuco ela separa Deus dos homens. Como assim a teologia do Pentateuco ela separa Deus dos homens? A teologia do Pentateuco ela apresenta Deus como divindade. Então ela coloca Deus num patamar acima, em um patamar superior ao dos homens. Ela divide realmente Deus e os homens e ela coloca Deus no patamar ao qual é de direito dele, ao patamar de trono. A teologia do Pentateuco é de lá que nós podemos tirar a questão acerca de domínio total de Deus sobre todas as coisas. Se a gente pega e a gente tenta aplicar princípio político em cima de tudo isso, a teologia do Pentateuco, como um ser tão superior, como governante de todos, que Deus ele é o ser que reina e governa ao mesmo tempo. Se a gente quiser citar alguns exemplos, por exemplo, no princípio republicano brasileiro, os líderes eles passam um período de tempo no governo e eles não reinam, porque eles não têm plenos poderes para isso. Então eles só governam, eles só legislam de alguma forma, e isso por um curto período de tempo. Se a gente pega e tenta aplicar isso para o reinado, em monarquias absolutistas nós vamos entrar no princípio socialista, e isso não se aplica na Escritura. Se a gente pega numa monarquia um pouco mais constitucional, um exemplo a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela reina, e de geração em geração já vem esse reinado, mas ela não governa. Olhando para o Pentateuco, o que é que o Pentateuco faz com Deus, nessa divisão entre Deus e os homens? O Pentateuco ele apresenta Deus como o rei de tudo, apresenta Deus como o Senhor de tudo, apresenta Deus como aquele que reina e governa ao mesmo tempo. Nos momentos de crise do Antigo Testamento, Deus está sentado no alto e sublime trono. Nos momentos em dificuldade do povo, Deus é o governante que age em favor do seu povo, que opera em favor do seu povo. Então a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Pentateuco, ela precisa ganhar esse destaque. E quando nós olhamos para a teologia do Pentateuco, nós precisamos nos lembrar que essa teologia ela vem para separar a divindade da humanidade, vem para separar de fato Deus dos homens e colocar Deus no patamar que ele é de direito. Mas em segundo lugar, a teologia que separa Deus dos homens também é a teologia que vincula Deus aos homens. Como assim? Não ficou confuso agora? Se essa teologia ela separa a divindade da humanidade, como é que ela a divindade à humanidade? A teologia do Pentateuco, ela dá o pontapé inicial para mostrar a redenção da humanidade. A teologia do Pentateuco, ela fornece a base de conteúdo para a queda do homem e para apontar a restauração do homem. Então, a partir daí vai acontecer o vínculo de Deus à humanidade e o vínculo da humanidade a Deus. A Escritura deixa bem claro no Pentateuco que, por amor, Deus decide se ligar aos homens. E esse amor vai ser revelado naquele que está por vir, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, tudo o que acontece aqui é tipificando a vinda de Cristo. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não existem livros que contenham tantas tipologias de Cristo quanto os livros do Pentateuco. No Gênesis nós vamos ver várias, Êxodo nós vamos ver várias situações, Levítico, Números, Deuteronômio, por aí vai. Nós vamos ver que o objetivo do Pentateuco não é distanciar Deus dos homens, é colocar Deus no seu patamar, mas aproximar os homens de Deus, fazer com que os homens se acheguem à divindade, fazer com que os homens se acheguem ao rei, fazer com que esses homens entendam que vai existir uma redenção futura, mas que essa redenção futura precisa ser vivenciada dia após dia, nesse exato momento. Então, a teologia do Pentateuco ela ganha um cerne muito importante na Escritura, irmãos, porque nós vamos ver uma teologia que separa Deus dos homens, porque ele é divino, mas uma teologia que aproxima Deus dos homens, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, revelada em amor. Mas, em terceiro lugar, essa teologia do Pentateuco, ela merece um destaque muito grande, porque ela é uma teologia como toda a fonte de vida. Se a gente fala de vida física, a teologia do Pentateuco ela vai mostrar Deus como criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. A pregação de Paulo
no Areópago, em Atos 17, vai atribuir tudo isso a Cristo. Mas o Pentateuco, ele apresenta Deus como tudo isso. O Criador, sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Aquele que cria, aquele que organiza e aquele que dá condição para que tudo isso se desenvolva. Desde as pedras até o homem em si. E a teologia do Pentateuco, de forma física, ela deixa Deus nesse patamar. Mas não só de forma física. Deus não é só aquele que dá a vida de forma física e a mantém e a sustenta. Deus é aquele que dá vida de forma espiritual. Também é o único que tem condição de sustentar e manter o homem na sua vida espiritual. E o Pentateuco, ele vem nos trazer todas as bases para tudo isso. O homem caído no pecado, ele agora precisa ligar-se a Deus, e só Deus pode prover essa ligação e divino, e só Deus pode dar sustentação, e só Deus, no Pentateuco, é o único que vai fazer com que o homem se mantenha trilhando esse caminho. Então, quando nós falamos da importância da teologia do Pentateuco, nós precisamos, a princípio, destacar esses três aspectos. A teologia do Pentateuco, ela separa o divino do humano. A teologia do Pentateuco, ela aproxima o divino do humano através da pessoa de Jesus Cristo. E a teologia do Pentateuco, ela evidencia Deus como fonte de vida, tanto física quanto espiritual. Como é que tudo isso se aplica nas três questões que nós citamos? Como é que tudo isso se aplica na história da Escritura? Tirar o Pentateuco da história da Escritura seria rasgar a Escritura. É impossível imaginar a composição bíblica sem os seus 5 primeiros livros. É impossível imaginar a história judaica, a história do povo de Deus, sem esses 5 primeiros livros. E eu posso dizer aos irmãos que é impossível imaginar a história da igreja. Mas, quando nós olhamos também essa teologia do Pentateuco aplicada na vida da igreja, como nós mencionamos, tentar pensar em uma igreja moderna hoje, que não tem a sua devida atenção dada aos livros do Pentateuco, aos livros que iniciam a Escritura, não só de forma histórica, mas em conteúdo teológico, significa que nós estamos lidando com uma igreja deficiente em conhecimento bíblico, uma igreja deficiente na estrutura teológica dela. A igreja que ela pauta só a sua estrutura teológica naquilo que é a teologia paulina, ela é deficiente, porque a teologia paulina, ela vem de uma fonte, e a fonte de Paulo é o Antigo Testamento. Então, imaginar que a igreja, ela pauta todo o seu ensino, ela pauta toda a sua teologia, e até mesmo a sua confissão, apenas nos escritos de Paulo, apontar a falibilidade da teologia da igreja moderna. E quando nós falamos em aplicabilidade pessoal, olhar para a nossa vida cristã, o princípio da vida cristã, e olhar para a teologia do Pentateuco, é pensar nesses três aspectos que nós mencionamos. Quando eu olho para mim como cristão, e eu olho para a teologia do Pentateuco, automaticamente eu preciso me enxergar no meu lugar como humano e enxergar Deus no lugar dele. Como dizer muitas coisas em termos de aplicação pessoal. Nas nossas vidas pessoais, nós precisamos aprender a fazer a separação entre o divino e o humano, entre o lugar de Deus e o meu lugar. E me reconhecer como pecador, realmente, mas me enxergar no meu lugar que é abaixo do Senhor. Mas quando nós olhamos também a teologia do Pentateuco e nos imaginamos como cristãos, nós precisamos também enxergar a nossa ligação com Ele, através da redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo, através da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, através de todo o plano de salvação criado pelo Senhor, idealizado pelo Senhor, criado pelo Senhor, projetado por Ele, organizado por Ele, concretizado por Ele, assim como Ele bem diz, na cruz do Calvário, consumado por Ele. Então tudo isso me faz entender, como humano, na minha vida cristã, que é possível uma religação com o meu Deus. E isso deve falar também com o estudante de teologia. E por fim, na questão de aplicabilidade pessoal na vida cristã, a teologia do Pentateuco, ela vai me fornecer a visão de que a fonte vem de Deus. Então, para mim, fisicamente, é muito importante. Eu vou entender que a organização da minha vida vem do Senhor, tanto na minha saúde física, quanto na manutenção da minha vida, até na preservação do meu trabalho de forma secular, na preservação das minhas atividades familiares ou eclesiásticas, tudo isso vem do Senhor. E a preservação da minha vida espiritual, a preservação da minha santidade, a preservação do meu caráter,
a preservação da minha vida devocional, da minha dedicação eclesiástica, tudo isso é provido pelo Senhor na minha vida. Então, observar a importância da teologia do Pentateuco é de extrema importância para o estudante de teologia, para o cristão em si, para a igreja, de uma forma geral. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro ponto, nosso primeiro aspecto, né? A importância da teologia do Pentateuco. Em segundo lugar, nós queremos dar destaque aqui ao estilo literário do Pentateuco, ou aos estilos literários da teologia do Pentateuco. Dentre esses estilos, eu queria destacar com vocês também, de forma assim, acho que muito simples, 4 estilos que precisam ser estudados pelo estudante de teologia. O estudante de teologia, ele precisa ser uma pessoa que lê bastante, mas ele não precisa ser uma pessoa que lê bastante apenas a Escritura e apenas teologia sistemática. O estudante de teologia, ele precisa ler Escritura, ele precisa ler sistemática, ele precisa ter uma boa leitura devocional, precisa ler livros que tratem também a sua vida cristã. Mas o estudante de teologia, ele precisa ser um estudante, ele precisa ler todo tipo de material. O estudante de teologia precisa entender um pouco de direito, precisa entender um pouco de política, precisa entender um pouco de economia, um pouco de saúde. O estudante de teologia, ele não pode ser uma pessoa limitada. Ele tem que ser voltado para a história, ele tem que ser voltado para a geografia, ele tem que ser voltado para a matemática. Estudar teologia, com o tempo, a modernidade ela tirou isso, mas a teologia é considerada a mãe das ciências, e não a filosofia, como o modernismo e o iluminismo tentam implementar. A teologia é a mãe de todas as ciências. E como mãe de todas as ciências, é aquela que vai nos forçar, nos obrigar realmente a estudar coisa. É a argumentação de Paulo, né? Aquele que quer estudar a Escritura, que se esmere, que se dedique realmente. Então é necessário estudar bastante para que nós possamos compreender a Escritura. E aqui no Pentateuco nós vamos encontrar esses 4 estilos literários básicos. O primeiro deles que a gente pode dar destaque são as narrativas. Tudo isso vem muito dado por Moisés nos livros do Pentateuco. Nós vamos ver que esses livros eles são pautados em narrativas. Essas narrativas elas são formadas com o objetivo de fornecer conteúdo, conhecimento para o povo que saía do Egito, que não tinha conhecimento acerca de Deus. Mas essas narrativas, ao mesmo tempo que falam com aquele povo que saía do Egito, falam com o povo judeu ao longo da história, falam com o povo do Novo Testamento ao longo da história e falam também conosco, hoje, como estudantes da Palavra do Senhor. Essas narrativas, elas trazem um conteúdo imenso para as nossas vidas e vão nos fornecer todo o raciocínio acerca dos personagens do Antigo Testamento, do Pentateuco, acerca do estilo de vida deles, acerca da relação deles com o Senhor. Então tudo isso vai ser de muita utilidade para nós como estudantes da teologia. E como estudantes de teologia nós temos que conhecer e identificar bem as narrativas. A narrativa é um estilo literário na língua portuguesa muito comum, é um dos mais simples que nós estudamos, mas nós identificar bem conjugação verbal, a pessoa a qual está se falando, os sujeitos nas frases. Então nós precisamos identificar bem e ter uma boa noção de português quando nós estamos estudando as narrativas do Pentateuco, tá ok? Vou acender aqui um pouquinho, acho que vai ficar melhor para a gente continuar aqui a nossa aula. Com relação ao segundo estilo literário, é um estilo que é muito usado na cultura mesopotâmica. O Pentateuco ele vai trazer não só a questão das narrativas, o Pentateuco ele vai trazer a questão dos códigos. Códigos legais, códigos éticos, códigos morais, códigos de conduta. O Pentateuco ele é recheado desses códigos. Nós vamos ter os 10 mandamentos, nós vamos ter a continuidade, os outros mandamentos que são tidos como mandamentos morais sociais. Nós vamos ter os princípios estabelecidos para a convivência em sociedade, para que haja ali uma harmonia, para que haja uma comunhão. Nós vamos ter todo o livro de Levítico praticamente sendo apontado como um código de conduta, e ali vai se nortear a relação dos homens com Deus, a relação dos homens entre si, a relação a relação conjugal, tudo isso a gente vai ver
muito identificado ali no Pentateuco. Então esse é o segundo estilo que nós precisamos acompanhar quando nós estamos estudando o Pentateuco, e tudo isso vai compor a teologia do Pentateuco. As narrativas e os códigos. Um terceiro estilo que nós precisamos citar no Pentateuco, ele aparece pouco, mas aparece, é presente no Pentateuco, principalmente utilizado por Moisés, é o estilo poético. A poesia existe também no Pentateuco. Poesia não é algo só dos Salmos, não é algo só de Provérbios ou de Eclesiastes, ou de algumas composições de Davi nos livros de Samuel e Crônicas, nos livros de Reis e Crônicas. Mas a poesia, ela faz parte de todo o contexto bíblico, até pouco da poesia grega em algumas situações. E fazendo uso dessa poesia grega, Paulo vai trazer ali explicações que vão fortalecer os argumentos teológicos de Paulo. No Pentateuco nós não vamos ver a poesia sendo usada como uma aplicação teológica. Nós vamos ver a poesia do Pentateuco, principalmente no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, nós vamos ver como uma expressão de adoração, a poesia do Pentateuco, e uma expressão dos atributos de Deus, daquilo que se conhecia acerca de Deus. Moisés, quando ressalta o seu cântico, Miriam, quando ressaltam o seu cântico, eles estão ali ressaltando não só a sua adoração, mas também eles estão expressando aquilo que eles conhecem de Deus e deixando bem claro para o povo, anunciando Deus de forma poética. Então isso acontece também no Pentateuco e precisa ser destacado para todo estudante de teologia. E, por último, em termos de estilo literário do Pentateuco, nós vamos encontrar as genealogias. As tão faladas genealogias, as tão dificultosas genealogias, chatas de estudar, cansativas, não são tão prazerosas, mas são de muita importância. Cada genealogia do Pentateuco vai nos fornecer uma pitadinha da história do povo de Deus e vai nos revelar um pedacinho da organização de Deus acerca do plano de salvação. Cada teologia, cada genealogia ali que é fornecida pelo Pentateuco vai aquecer o nosso coração sobre a expectativa do Messias, a expectativa da redenção da humanidade, a expectativa da concretização do plano de salvação. Então as genealogias elas têm a função não só de apresentar a linhagem. As genealogias elas têm a função de fazer uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, de fazer uma ligação entre toda a história bíblica. Se nós não conhecêssemos as genealogias da Escritura, nós poderíamos duvidar da messianidade de Cristo. Se nós não conhecêssemos as genealogias, nós poderíamos nos perder no estudo do Novo Testamento. Então daí a importância tão grande das genealogias, principalmente as genealogias do Pentateuco, que são as genealogias iniciais. Então, dentro da importância da teologia do Pentateuco, nós precisamos destacar os estilos literários, que nós vimos 4. As narrativas, códigos, a poesia e a genealogia. Tá ok? Então, por último, nesse bate-papo aqui da gente, o que é que nós temos? Nós temos a relação da teologia do Pentateuco com o Novo Testamento. Como é que se dá essa relação da teologia do Pentateuco com o Novo Testamento? Nós podemos dividir essa teologia em alguns aspectos. Primeiro que o Novo Testamento ele embasa toda a sua teologia a priori no Pentateuco. Não só Paulo, mas Pedro faz uso, não só Pedro, mas os outros apóstolos pregando também fazem uso da teologia do Pentateuco. Mas o próprio Cristo, ele se faz, ele toma posse do Pentateuco e na sua vida prática ele faz uso do Pentateuco para expor realmente todo o seu objetivo, para expor ali a concretização dos seus processos, para expor ali a sua vida ministerial. Então Cristo toma como base o Pentateuco. A partir daí nós já vamos ver uma ligação entre a teologia do Pentateuco e a teologia do Novo Testamento.
O Novo Testamento é impossibilitado de produzir qualquer coisa sem o Pentateuco. Em um segundo plano, quando nós olhamos para a teologia do Pentateuco e nós olhamos para a teologia do Novo Testamento, nós vamos ver que a base cosmológica que o Novo Testamento tem sai do Pentateuco. Não só para nós, o Pentateuco é o livro das origens. Para os escritores do Novo Testamento, o Pentateuco é o livro das origens. É do Pentateuco que se tira tudo acerca de estudo, acerca de início, acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca de como se dá a relação entre Deus e os homens. Então, tudo isso, todo esse aspecto cosmológico, essa visão de mundo, essa discussão monoteísta e teocêntrica e cristocêntrica sai do Pentateuco. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e pegamos esse gancho com a teologia do Pentateuco, nós vamos ver que toda a fé do Novo Testamento ela é pautada no Pentateuco. Quando nós pegamos a galeria dos heróis da fé em Hebreus, nós precisamos olhar imediatamente para o Pentateuco. Os homens citados ali, grande parte deles está no Pentateuco, está ali de forma evidenciada, está ali de forma muito clara. Então o Novo Testamento ele se apega ao Pentateuco para ali mostrar de forma prática o que é viver pela fé. E quando nós falamos de teologia da revelação, de teologia progressiva, e nós olhamos para o Novo Testamento e para o Pentateuco, o Novo Testamento ele também se apropria da ideia de revelação progressiva do Pentateuco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora é o Deus que se revela na pessoa de Cristo, e é o Deus de Pedro, e é o Deus de Paulo, e é o Deus da igreja, e esse Deus vai sendo levado de geração em geração, e os pais da igreja vão continuar essa revelação progressiva do Senhor ao longo da história. Então a teologia do Novo Testamento ela não despreza a revelação progressiva que se inicia no Pentateuco. E quando nós olhamos para a teologia do Novo Testamento em correlação com a teologia do Pentateuco, nós precisamos citar que no Novo Testamento nós vamos ver ali a praticidade da lei estabelecida no Pentateuco. O Novo Testamento, em hipótese alguma, ele descredibiliza a lei judaica, em hipótese alguma, ele anula a lei judaica. O Novo Testamento ele vem para explicar essa lei, para aplicar essa lei de forma prática, e tudo que é aplicado dessa lei no Novo Testamento é com base no Pentateuco. E eu queria encerrar fazendo essa ponte, essa ligação da teologia do Pentateuco com a teologia do Novo Testamento, trazendo dois argumentos que servem muito para o estudante de teologia. São mitos, na verdade, né? Que o Novo Testamento seria o ambiente da graça e o Pentateuco seria o ambiente da lei. Isso é um mito. Quando nós olhamos a teologia do Pentateuco, nós vamos ver um ambiente mais recheado de graça, talvez até do que o próprio Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, quando ele começa a trabalhar com a questão de graça de Deus, principalmente na carta de Paulo, à igreja de Éfeso, Paulo vai trabalhar muito essa questão da graça. Nós vamos ver que tudo ali é usado a partir do Pentateuco, a partir do Antigo Testamento, a partir dos primórdios da Escritura. E nós vamos olhar também a teologia do Novo Testamento em um outro aspecto mítico, o aspecto de salvação pelas obras. A teologia formada no Novo Testamento, quando ela vai cancelar a salvação pelas obras e ela vai atrelar a salvação pelas obras como uma evidência daquele que tem fé, tudo isso a vida santa que o povo de Deus leva não é por viver, é pela vocação dada por Deus, e tudo isso se inicia no Pentateuco. Então, nós não vamos nos aprofundar tanto nessa teologia, porque eu queria que os irmãos se dedicassem à pesquisa. Nós vamos compartilhar com vocês a pesquisa que nós queremos. E na nossa aula, por live, nós vamos nos aprofundar nessa questão da relação da teologia do Pentateuco com a teologia do Novo Testamento. Deixar de muito argumento, de muito conteúdo, eu posso dizer, nessa aula. Ressaltar e continuar entendendo a importância da teologia do Pentateuco. Não é que nós estamos, como professor da disciplina, querendo colocar o Pentateuco num patamar acima de todos os outros livros da Escritura. Não é esse o nosso objetivo. Talvez em algum momento vocês possam até pensar que ou
pegar o Antigo Testamento e supervalorizar o Antigo Testamento. Não. Nós queremos acordar a igreja e os estudantes de teologia modernos para observar os aspectos do Antigo Testamento. E observando os aspectos do Antigo Testamento, começar a construir e a desenvolver um bom pensamento teológico em correlação com o pensamento teológico do Novo Testamento, em correlação com o pensamento teológico ao longo da história, e juntar tudo isso e trazer tudo isso de forma prática para dentro da igreja e para a nossa vida cristã como um todo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que exige paciência, é uma tarefa que exige dedicação. Como os estudos da Escritura e como todas as áreas da Escritura, existem problemas teológicos no Pentateuco? Existem. São problemas sem solução? Não, não são problemas sem solução. Mas são problemas que exigem de nós dedicação, exigem de nós um pouco de paciência, exige de nós voltar a nossa atenção primeiramente para a leitura da Escritura. Eu acho que é impossível a gente tentar compreender de fato o Pentateuco sem ler ele, sem se aprovar nele na leitura inicial. Então é necessário que nós leiamos o Pentateuco. É necessário uma releitura realmente, porque existem passagens que têm uma certa complexidade e vão precisar ser relidas. E assim nós vamos pegando uma afeição pelos escritos do Pentateuco, pelos escritos do Antigo Testamento, e aí sim, nós vamos compreender um pouco da teologia do Pentateuco, nós vamos compreender a importância dessa teologia, nós vamos observar bem, ao longo dessa leitura, cada gênero literário que aparece no Pentateuco, sejam as narrativas, sejam os códigos, sejam a parte poética, ou seja a parte de genealogia. E nós vamos começar, a partir da leitura do Pentateuco, a estabelecer o vínculo que existe entre o Pentateuco, a continuidade do Antigo Testamento, os evangelhos com a presença da pessoa de Cristo, e a partir dos evangelhos, ali, sucessivamente, o resto do Novo Testamento. Tudo isso é um compilado. A Escritura é um conjunto de 66 livros, mas 66 livros que não se contradizem, não se anulam e se encaixam perfeitamente, mas eles precisam ser lidos, precisam ser bem estudados, bem analisados, bem avaliados, para que aí sim nós enxerguemos a solução divina, o relato de Deus aos homens, os desígnios de Deus, nós podemos dizer até as prerrogativas de Deus para a nossa vida reveladas na Escritura, mas que precisam ser estudadas parte a parte, pedaço por pedaço, para que aí sim nós possamos ter uma compreensão do todo. Mais uma vez eu reforço com vocês a necessidade de continuar estudando, necessidade de continuar se aprofundando, de ler vários comentários. Leiam teologia sistemática, procurem a teologia sistemática que fale do Antigo Testamento. Não tenham receio de ler, é óbvio que olhem o material, avaliem bem o material, mas não tem problema se vocês vão ler Berkhoff ou se vocês vão ler Champlin, se vocês vão se apegar a teólogos antigos ou a teólogos jovens, a teólogos reformados ou a teólogos não reformados. O que é necessário é que nós possamos realmente olhar para a teologia. Eu gosto de trabalhar, quando eu estou trabalhando a questão do Pentateuco, eu gosto de trabalhar com Bentzen, que é um teólogo dinamarquês, é um teólogo luterano, não tem muito a ver com o nosso contexto, mas ele, Bentzen, embora seja um teólogo bastante antigo, é um teólogo que tem uma boa fundamentação para nos fornecer como teologia. Quem quiser até acompanhar a teologia do Antigo Testamento de Bentzen, é um livro de 1952, mas é um livro que tem um conteúdo muito bom, e eu posso até deixar a recomendação para os irmãos estarem dando uma olhada. Tá ok? Então, Deus abençoe vocês. Logo mais nós vamos estar divulgando as nossas atividades e continuem estudando. Lembrem da orientação da Escritura no Senhor, o nosso trabalho nunca é vão. Amém? Grande abraço para vocês.